Você deve olhar para você, ser humano, que em você se cumpre os mesmos princípios de uma terra. Vamos entender o seguinte: jamais você viu se plantar uma semente de melancia e nascer uma cabaça. Nunca aconteceu isso. E nunca irá acontecer. Porque a terra apenas faz produzir a semente que está no seu interior. E dentro de cada semente tem a substância ao equivalente à sua espécie. E Jesus falou sobre isso lá na parábola do semeador, em Mateus 13. Então, sendo assim, nós, seres humanos, aquilo que está em nossos corações é o que se externa. Por isso, a importância de compreender essas duas leis, que são a lei da vibração e a lei da atração. A lei da vibração é a lei primária, ou seja, primeiro eu vibro, e a partir do que eu vibro, é que eu vou criar os eventos que resulta no sentimento ao equivalente ao que eu estou vibrando. Então, a lei da vibração é a lei primária. A lei da atração, eu pontuo sempre esse ponto, essas leis, elas não foram criadas agora por esse pessoal aí que trouxe a expansão, trouxe à tona, digamos assim, a lei da atração. Mas ela é velha, são leis eternas, são leis permanentes. Porém, existe uma terceira lei que nós devemos entendermos, que é mais primária do que as duas que eu falei, que é a lei da visualização. Se você observar, toda a palavra de Deus, em suas promessas, tem contido ou contidas nelas, nas promessas, palavra que te gere um sentimento de paz. Jesus mesmo ele disse: a minha paz eu vos dou. Busque a paz, se encontrou, siga. Então, em todas as promessas de Deus, tem contida nela o propósito de te trazer segurança, confiança, paz, harmonia. Então, observe, não é por acaso. Não temas que eu sou contigo. É porque na medida em que nós vibramos a palavra de Deus, a palavra de Deus é o poder, onde está o poder criador de todas as coisas. Você precisa entender isso. Muito de nós, muito mesmo, segundo alguns estudos que eu tenho analisado, corresponde a 97% das pessoas. Elas não desfrutam de vida, aquela vida que Jesus veio para que nós tivéssemos, vida e vida com abundância. 97% não desfruta porque querem fazer as coisas acontecerem com a força do seu braço, pelo seu próprio esforço. Disse um estudioso que seria a mesma coisa de eu querer, você querer, iluminar o mundo inteiro com uma vela na mão. Não vamos conseguir. Mas aquilo que é impossível, quando nós entendemos isso que eu estou falando para você, a gente consegue, porque não é a nossa força. Nós devemos entender que nós somos o instrumento. Vamos lá, Deus o Todo-Poderoso, onde está as senhas, os códigos da vida. A célula mãe, e que dela saem todas as células. Elas não se reproduzem no ar. Você pode observar. Foi tema de nossos estudos muito tempo. Efésios 1 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E essas bênçãos estão nas regiões celestiais, no mundo espiritual, no mundo invisível. As bênçãos de Deus estão lá. As bênçãos, ou seja, as maldições, também estão lá. Quer ver? O mesmo Efésios, no capítulo 6, verso, se eu não estou enganado, capítulo 6, verso 10. A nossa luta não é contra a carne, não é a força. São contra principados, contra potestades. São espírito que governam os seres humanos do ar.
pois esse espírito é a razão de toda a maldade, de toda a desgraça da humanidade. Então, nem a vida e nem a morte, nem as bênçãos e nem as maldições, nem a prosperidade nem a escassez, elas se reproduzem no ar. Para elas se reproduzirem, elas têm que estar internalizadas em nós, seres humanos. Assim como a semente, ela não produz, ela estando fora em algum lugar. Ela só produz quando ela está no solo. E ali no solo, se você for olhar, ali segue o padrão da vibração. Quando você coloca uma semente no solo, 2 dias, eu fiz isso várias e várias vezes, observando. Chega lá, ela está inchada, né? Ela está quente, e se você colocar o ouvido bem próximo, você escuta uma zoada. A mesma zoada que eu já observei nos casulos, quando a lagarta está se transformando em borboleta. Há um aquecimento, há uma força, há uma energia, que dali é Deus, que faz a semente crescer, que faz o casulo se transformar. É a mesma força que age dentro de nós. Então por quê? Porque há uma conexão com a fonte eterna, com Deus. Entende isso? Então nós somos os criadores dos eventos da nossa vida. Se você der uma parada agora, no lugar calmo, você pode escutar que você escuta o seu cérebro vibrando. Você escuta, eu escuto o meu. Então vamos analisar o seguinte. Existe um estudo de um homem chamado Greg Braden, mais ou menos isso, é um cientista temente a Deus. Olha que interessante. Eles fizeram a seguinte pesquisa, eles pegaram a célula do corpo de vários indivíduos para fazer o teste, e a princípio levaram a 1 quilômetro, depois para 10, e terminaram com 80 quilômetros de distância. Pegaram aquelas células, levaram para dentro de um laboratório, deixaram aquelas células lá, cada uma das células identificadas de qual era o doador, e a 80 quilômetros a experiência estava sendo feita. Então agora, mostra para ele alguma coisa que gere medo, que gere tristeza, que gere um pânico. E aí começaram a mostrar, sei lá, foto e vídeo de pessoas morrendo, de má notícia, alguma coisa que não fosse boa. Na medida em que a pessoa a 80 quilômetros estava observando, o seu DNA lá no laboratório estava se contraindo. Na medida que intensificava lá, aumentava aqui. Algumas células até chegaram a morrer. O mesmo que aconteceu com um, aconteceu com todos. E agora fizeram a mesma experiência, o contrário. Começaram a trazer alguma coisa, fazer com que as pessoas ouvissem e vissem. São os 5 sentidos, né? Nossos olhos, nossos ouvidos, nosso paladar, nosso olfato, nosso tato. Na medida em que as notícias eram boas, o que eles viram era bom, as células começavam a se expandirem, começavam a se rejuvenescer e se multiplicar. O que isso tem a ver com tudo isso? A mesma coisa acontece conosco, que é aí que o diabo trabalha. Trazendo bombardeio de má notícias, trazendo bombardeios de coisas ruins, de coisas que não diz respeito à vida, através das TVs, de vizinho, de parentes, através dos nossos próprios sentidos. Se você não tiver discernimento sobre isso, cada uma dessas sementes, desses sentimentos, são sementes que vai nascer ao equivalente ao que ela está fazendo. E isso vai lhe atrofiando, vai lhe matando. E é cientificamente sentimento como ciúmes, invejas, mágoa, raiva, revoltas. Com o tempo, todo o corpo começa a se reter e se paralisar, ficando vulnerável às enfermidades, e aquilo com o tempo se internaliza no corpo como doença, na mente como derrame, como infarte e um monte de outros problemas. Por quê? Porque a morte e a vida vêm do mundo invisível, mas só se materializa em nós. Então, por que não ter consciência disto e fazer mesmo caprichar? Porque, olha, nossa mente ela é inteligente. Por exemplo, se tiver 10 pessoas falando comigo ou com você e eu, nós temos a capacidade de decidir, não, eu não vou ouvir aquele, eu não vou ouvir aquele, mas eu vou ouvir aquele outro. Porque você é a maior autoridade sobre a sua vida.
Não é porque as má notícias existem, não é porque o mal existe, não é porque existem pessoas ruins que você tem que ouvir e trazer isso para dentro de você. A sua mente, a nossa mente, que foi formatada pelo Pai, ela é muito segura. Exemplo, você está me ouvindo essas instruções. Enquanto você não ficar à vontade, enquanto você não se abrir por completo, dar toda a atenção, toda a confiança, essas palavras, jamais o conteúdo delas passará a fazer parte de você, porque você se fechou, você se contraiu. A palavra não entra. Eu posso falar aqui 1 bilhão de palavras, nenhuma delas vai surtir efeito na sua vida. Esse mesmo princípio se aplica para o mal. Aí eu vi o mal, não vou deixar entrar no meu corpo, não vou deixar fazer parte da minha vida. Entende isso? Então é a nossa mente seletiva que faz essa separação, que faz essa filtragem. Porque aquilo que hoje vem como informação para minha mente, amanhã faz parte de mim. Então o nosso desafio é nós arrancar de dentro de nós, tirar de dentro de nós, eliminar de dentro de nós essas sementes ruins, essas crenças ruins. E aí nós alcançamos a plenitude da vida. Aí nós já temos a proteção que irá ter na plenitude lá no reino de Jesus. Nós já temos a prosperidade, a plenitude vai ter lá. Mas nós já temos, quem tem o selo de Deus, tem a garantia das promessas de Deus. Antes que o reino se instale fisicamente. É para isso que existe o selo. Que você passa a ter esse selo no dia que você ouviu a respeito da pregação do Evangelho, tendo no Evangelho Cristo foste selado com o selo. Então, nosso desafio é isso, é arrancar de dentro de nós. Entende isso?